Fala galera, tudo bem? Um ótimo dia a todos. Estou passando aqui para gravar um vídeo, já que nós tivemos a publicação do edital do ISS Manaus e também da Cefaz Bahia. Ambos concursos que serão realizados aí pela Fundação Carlos Chagas, beleza? Então a Fundação Carlos Chagas é uma banca muito tradicional em provas de contabilidade, em provas da área fiscal, né? A banca que veio realizando vários concursos desde ICMS São Paulo, acredito que o mais tradicional deles, realizou aí o ICMS Rio 2014, realizou também Cefaz Rondônia 2010, Cefaz Piauí, Cefaz Pernambuco e uma série de outras provas, né? Então fez agora também recentemente ICMS Santa Catarina, fez a Cefaz Goiás e vai realizar essas duas provas, beleza? Então não duvidaria se a próxima banca da Receita Federal fosse também a Fundação Carlos Chagas ou aí talvez a Fundação Getúlio Vargas, não é mesmo? Então, são duas bancas que na contabilidade elas exigem um pouco mais, sendo que a Fundação Getúlio Vargas dessas, ela exige ainda mais, né? A Fundação Getúlio Vargas é uma banca realmente pesada, enquanto que a Fundação Carlos Chagas, ela é uma banca que exige mais velocidade na resolução das questões. Então, quando você começa a resolver muitas questões da FCC, você vê que as questões, elas se repetem bastante, né? Elas caem muitas vezes a mesma questão, muitas mesmo. Então, o que acontece? Você precisa estar muito ágil para resolver aquelas questões de forma rápida. A FCC, a gente fala que ela repete muitas questões, mas questões de nível médio e de nível difícil. Então, mesmo a prova aí do ICMS Santa Catarina, que foi uma prova que a gente esperava que fosse bem mais puxada, ela repetiu bastante as questões, né? Então, você tem que estar muito bem preparado para a prova da Fundação Carlos Chagas. E contabilidade, embora nesses concursos não seja a matéria com o maior número de pontos, é uma matéria que faz diferença. Haja vista que a nota de corte de concurso da área fiscal, ela está extremamente elevada, não é mesmo? Na realidade, sempre foi algo elevado, nunca você estudou para um concurso e a nota de corte foi baixa, né? A não ser assim, por exemplo, concursos menos atrativos, e antigamente você tinha uma demanda, você tinha uma oferta muito maior de vagas, né? Você tinha muito mais vagas, todo mês você tinha um edital da área fiscal. Então isso facilitava bem na hora de você escolher o fisco, que às vezes acabava caindo, né? Então com certeza, por exemplo, esse mês de fevereiro de 2019, nós temos 4 bons editais. Nós temos ISS Guarulhos, nós temos ISS Manaus, ISS Curitiba e Cefaz Bahia, todos com provas no mesmo mês. Então isso deve acabar por dar uma atenuada aí na concorrência, né? Vai dar uma mitigada. A galera vai se espalhar pelo Brasil, cada um com a sua área de interesse, cada um com as suas dificuldades e facilidades, vai analisar o que é melhor para cada, e aí isso vai dar uma espalhada pelo Brasil e deve talvez acabar influenciando um pouco, é óbvio, na nota de corte. Se todos os candidatos bons eles vão para um concurso só, a tendência é que a nota de corte suba. Então, se você está em dúvida ainda se você vai ou não fazer essa prova, eu acho que vale bastante a pena você pensar. Outra coisa, mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem algumas questões de contabilidade da FCC que elas são certas de cair, né? E, por exemplo, eu sempre falo que é muito mais fácil a gente fazer uma aula de véspera da Fundação Carlos Chagas do que uma aula de véspera, por exemplo, do CESP, tá? Então, a aula de véspera, por exemplo, do ICMS Santa Catarina foi no dia, acho que 16 ou 15 de novembro. E a do TCE de Minas foi no dia 16, foi um dia depois. Então, o que aconteceu? Na aula de véspera do ICMS Santa Catarina, tudo, absolutamente tudo, 100% dos assuntos que eu comentei na aula, eles apareceram na prova de Santa Catarina, tá? Então foram assim, na mosca. Enquanto que na prova do TCE de Minas, é mais difícil você ter essa previsibilidade. Por quê? Porque o CESP não repete tanto assim as questões. O CESP cobra uma quantidade mais ampla aí de matérias, né? O edital pode ser o mesmo, mas a forma de cobrar ela é mais vasta, tá? Enquanto que a FCC não.
Então o que eu quero dizer para vocês? Para a FCC, existem algumas questões que são bem certas de aparecerem na sua prova. Eu gostaria que você anotasse, tá? Porque essas questões é 100% de certeza que elas vão estar na sua prova. Se não estiverem, eu vou parar de dar aula para concurso, beleza? Podem anotar. E que questões são essas? Vai cair uma questão na sua prova sobre provisão, então você pode anotar aí. Provisão vai aparecer lá na sua prova, provisão, questão de CPC 25, vai falar o que é provável, o que é possível, vai pedir para você fazer a classificação ali daquelas contas, vai aparecer. Vai cair uma questãozinha de teste de recuperabilidade, então 2 assuntos, anotem, né? Vai falar lá sobre um ativo intangível com vida útil definida, indefinida, ou um goodwill, e vai falar que houve a perda por recuperabilidade, pode ter um caso de reversão, fiquem de olho, então fique bem atento a essas peculiaridades aí do teste de recuperabilidade, isso vai cair. Vai cair uma questãozinha sobre instrumento financeiro de acordo com o CPC 48, então você tem que saber avaliar e classificar, né, quando que é um instrumento financeiro mensurado a valor justo por meio de outro resultado abrangente, por meio de resultado, ou quando que não varia aí a valor justo, você tem que saber também. Então 3, vai cair 1 ou 2 questões de DFC, né? Vai cair ali 2 questões, uma pedindo fluxo operacional pelo método indireto, outra pedindo fluxo de investimento ou de financiamento, então são 5 questões. Vai cair uma questão também de investimento, podem apostar, aqui é uma questão sobre MEP e goodwill, talvez 1 ou 2 também, então já fomos para 7 questões. Outra questão que vai cair na sua prova e você tem que estar atento, é uma questão sobre distribuição do lucro. Distribuição do lucro também vai aparecer na sua prova, então nós já temos aí 8 questões, beleza? Distribuição do lucro. Outra questão que vai cair na sua prova é uma questão aí sobre imobilizado, beleza? Então a gente tem que anotar que o arrendamento ele teve uma modificação agora, né? A gente teve uma modificação agora no CPC 06. Lá no estratégico, como ainda não está sendo cobrado, a gente vai apresentar as 2 formas dos nossos cursos estratégicos. Como ainda não foi explorado em nenhuma prova, a gente vai apresentar as 2 formas de contabilização, tá? Para que vocês saibam, mas também costuma cair bastante uma questãozinha aí dessa parte aí de arrendamento, cálculo de depreciação, etc. E pode cair também uma questãozinha de custo de transação, galera. Custo de transação vai dar um valor do empréstimo, vai falar qual foi o juros efetivo, etc. Vai pedir para você calcular o valor da parcela, o valor devido do empréstimo, etc. e tal. Isso aí também vai aparecer. E por último, no lugar de alguma dessas, então já foram 10 assuntos, um outro tópico que vai aparecer na sua prova é o assunto receitas. Vai pedir para você, vai dar uma operação, vai pedir para você calcular o valor da receita financeira, e aí você tem que estar bem atento com a questão do ajuste a valor presente, beleza? Então, fiquem de olho, essas questões são certas na prova de vocês. FCC, o segredo é resolver muitas questões. Então, se você está estudando, se você é assinante do Estratégia, se você tem os nossos cursos de Estratégia, preste atenção principalmente às aulas 5 e 6. Resolvam todas as questões que estão na aula 5 e 6, porque grande parte dessas questões, elas estão lá, e assistam aos vídeos também. Nós temos horas e horas de vídeos de resolução de questão ali, beleza? Além disso, na última aula do mestre Júlio Cardoso, a gente tem também ali uma série de provas comentadas da Fundação Carlos Chagas, e comentarei na próxima semana também a prova do ICMS Santa Catarina para que vocês possam treinar, beleza? E aí, Gabriel, as pessoas estão perguntando, Gabriel, Manaus, Cefaz Bahia, vai cair pronunciamento? Pessoal, essas questões que eu falei agora, todas elas envolvem pronunciamentos, tá? Então, elas envolvem pronunciamentos e você tem que saber, mas você não precisa saber a literalidade do pronunciamento. Você tem que saber mais a parte procedimental, como você vai efetuar os cálculos ali, tudo bem? É isso então, um abraço, qualquer dúvida é só mandar aqui que eu vou responder. Quem não segue o nosso Instagram, siga lá, Contabilidade Facilitada, Gabriel Rabelo 87, será muito bem-vindo. Um abraço e fiquem com Deus.